Esse vídeo possui alguns termos que podem parecer confusos, porém vou me esforçar ao máximo para deixar tudo o mais claro possível. Durante o vídeo provavelmente vão surgir algumas questões que irei responder novamente durante a exibição desse vídeo, mas acho melhor já alertar aqui no começo. Tem como transferir Pokémon do emulador para o Pokémon Home? Sim. Se eu fizer isso, meu Pokémon será ilegal? Eu serei banido do Pokémon Home? Não. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Como eu posso começar a explicar esse vídeo? Bom, eu primeiro decidi tirar umas férias sobre criação de conteúdo. Acredito que vocês acompanharam uma diminuição na entrega de vídeos por aqui. Mas Pokémon continua presente nessas minhas férias. Eu comecei a explorar um pouco mais as gerações antigas de Pokémon e acabei colocando algumas metas que em futuros vídeos vou abordar por aqui. Na verdade, o vídeo de hoje é sobre RNG e também sobre Pokémon Bank e também sobre fitas, Pokémon Shadow e Pokémon Shine. Bom, tudo começou em agosto, quando eu decidi que queria pegar alguns Pokémons favoritos dos jogos antigos e levar eles para o Pokémon Home e eternizá-los. Decidi que faria isso pelo emulador, pela prática de streamar e também pela facilidade de acelerar o game quando necessário. Esses Pokémon teriam todas as fitas possíveis que são obtidas entre o Pokémon Colosseum e o XD até o Scarlet Violet. E acredito que a pergunta já está fermentando na sua cabeça. É possível enviar um Pokémon dos jogos de emulador até o Switch? E a resposta é simples. Sim, é muito possível. Lembre-se que emular o jogo não torna o Pokémon ilegal. Não é a opção mais sensata, obviamente. Mas o seu save do jogo emulado é o mesmo save de um jogo que você comprou na loja. No final das contas, é a mesma coisa, e talvez no futuro vamos conversar mais sobre isso. Mas agora, voltando ao assunto. Eu escolhi alguns Pokémon, Umbreon, Wigglytuff, Kecleon, Wartortle. E eu queria fechar um time de 6 Pokémon, afinal de contas, para você começar a jornada das fitas, é necessário que você comece pela terceira geração. Então, eu acabei decidindo também incluir o Noctowl e o Meow. Então pensei, vou começar a fazer o Shiny Hunt de alguns desses Pokémon, porque eu quero que eles sejam Shinies, e eu quero que eles tenham as fitas que eles podem pegar. E eu até consegui achar um, depois de alguns dias procurando, lá em Hoenn, o Jigglypuff. A próxima parada era o Kecleon, e foi aí que tudo mudou. Eu passei dias procurando pelo Kecleon e ele simplesmente não vinha. Diferente do Jigglypuff, Kecleon seria mais desafiador. A chance do Kecleon aparecer nas rotas normalmente é muito baixa. Shiny, então, seria horrível de acabar encontrando, mas eu ainda assim queria um Kecleon de rota para poder pegar as fitas, e eu queria que ele fosse Shiny, mas ele nunca vinha. É importante, antes de tudo, entender como Shiny são gerados. Trainer ID é o ID do seu treinador, um número único associado ao seu jogo. Cada treinador, assim que inicia o jogo, tem um Trainer ID específico, visível, seja no cartão de treinador ou no Pokémon capturado por ele. Secret ID é um número oculto que também está associado ao seu jogo. É geralmente usado em conjunto com o Trainer ID para calcular o Personal ID do Pokémon. Personal ID é um valor numérico que determina várias características do Pokémon, inclusive se ele será Shiny ou não. Logo, um Pokémon pode até mesmo ter o mesmo Personal ID que outro Pokémon dentro do mesmo jogo. Quer facilitar ainda mais para entender isso? Tire a skin do Pokémon ser fofinho ou bizarro, enfim, e passe a ver eles como números. Pokémon é um grande amontoado de números. Agora sabemos como Shiny são gerados. E aí sugeriram, por que não manipular o RNG para você encontrar o Kecleon que você tanto deseja? Não é hack, não é gerar um Pokémon, você simplesmente vai até aonde o Shiny está. Em Pokémon, um RNG, Random Number Generator, ou gerador de números aleatórios, se refere ao sistema interno que gera números aleatórios. Esses números são usados para determinar várias coisas nos jogos, incluindo
o Pokémon que você encontra na natureza. Quando você está caçando um Pokémon Shiny, você está basicamente tentando encontrar o Pokémon com um conjunto específico de valores, no caso, o RNG, que no caso é o que torna ele Shiny. Para aumentar suas chances de encontrar um Pokémon Shiny, os jogadores muitas vezes usam métodos para manipular o RNG. Os jogadores que fazem no console têm o auxílio de algumas ferramentas que vão bipar ou gerar algum tipo de ruído que irá dizer o exato momento que ele precisa clicar ou iniciar uma batalha. E aí, ele irá encontrar o Pokémon que ele tanto deseja. O bip é desnecessário nos emuladores, já que você tem acesso aos valores e pode manipular mais facilmente até chegar aonde você quer. Com outras ferramentas, é claro. Bom, eu sei, talvez você tenha ficado um pouco confuso, mas vamos colocar de uma forma bem mais simples. Imagine um livro. E, nesse livro, possui um código de barras que possui o seu Trainer ID e o seu Secret ID. No livro, existem milhões de páginas. A página 1 possui todas as informações do jogo, assim como na página 2, assim como na página 3, assim como na página 300, e por aí vai. Todas são exatamente iguais. A diferença é que em cada página, os Pokémon têm cores diferentes, os status deles são diferentes. Então, por exemplo, eu quero ir para uma página onde tenha um Pikachu Shiny, Jolly, com 5 IVs perfeitos. Tudo o que eu preciso fazer é descobrir em que página esse Pikachu está e avançar até a página do livro onde ele está. E pronto, só preciso batalhar com o Pikachu dessa página. Isso é o RNG Manipulation. Ou seja, convertendo todo esse papo do livro para o jogo, é basicamente eu ir até o frame do jogo aonde está o Shiny. Então, com algumas ferramentas específicas, eu consigo descobrir o Pokémon que eu quero e em que frame ele está. E aí, com essas ferramentas injetadas no emulador, eu simplesmente vou até o frame que o Pokémon está e vou lá iniciar a batalha e capturá-lo. Os jogos Pokémon no geral funcionam assim. E, bom, não se trata sobre sorte. Na verdade, o jogo tenta emular a sorte, mas no final das contas está tudo em um frame específico que você precisa chegar. Estranho, né? Obviamente há outras coisas um pouquinho mais técnicas como seed e, enfim, mas talvez num futuro seja mais propício explicar. Mas até aqui eu acho que ficou bem compreensível. Bom, então eu comecei a explorar esse mundo do RNG e foi muito divertido. E abriu minha mente sobre Shiny Hunt, mas também o que seria, de alguma forma, interessante utilizar o RNG para cumprir as metas que eu já estava planejando, como, por exemplo, completar minha Living Dex no Pokémon Home, com todos os Pokémon e também com todos os Shinies. Na live ficamos tão envolvidos que um amigo nosso, o Quarteirão, até criou uma calculadora para calibrarmos o frame e que facilitou muito a nossa busca pelos Shinies. Por coincidência, o evento do Mewtwo nas Tera Raid Battles também caiu próximo a essas metas que a gente estava tentando cumprir. Então a gente acabou decidindo jogar o Pokémon Emerald em japonês e fez a hunt do Shiny Mew de um evento que é possível desbloquear pelo emulador, ou por um glitch, e levar esse Mew até Scarlet Violet para poder batalhar com o Mewtwo e pegar a marca, que, enfim, era a recompensa também por derrotar o Mewtwo. Acabei fazendo a jornada das fitas com esse Mew e ele está com quase todas as fitas que um Mew legalmente poderia pegar. Só falta uma de Brilliant Diamond e de Sword and Shield, porque, bom, eu estou com preguiça de ir buscar agora, mas saca só como ele ficou. E, inclusive, eu fiz uma RNG para manipular o Trainer ID do meu jogo em japonês. E eu decidi escolher o número 1000. Entendeu? 1000. Enfim, acho que essa imagem define muito bem como estávamos nos sentindo com os nossos futuros planos lá nas lives. Porém, recentemente recebemos a notícia que, em algum momento, depois dos desligamentos dos servidores do 3DS e do Wii U em 2024,
o Pokémon Bank também irá fechar suas portas. Todos os Pokémon da primeira até a 7ª geração não conseguiriam entrar mais no Pokémon Home, já que o Pokémon Bank é a ponte para conectar esses jogos com o Pokémon Home. Isso me deixou um pouco frustrado e, apesar de eu entender que o Pokémon Bank em algum momento iria fechar, eu não imaginei que ele ia fechar as portas tão cedo. Então, eu e o pessoal das lives estávamos com tantos planos, e mesmo que a Pokémon Company lance algum port de alguns jogos da primeira até a 3ª geração, dificilmente eles lançariam ports da 4ª até a 7ª geração tão cedo. E se lançassem, bom, como eu disse, poderia demorar bastante. Pokémon XD e Colosseum talvez nunca viriam à luz do dia novamente, já que são jogos que acredito eu que eles não tenham interesse de fazer algum tipo de port, pelo menos não no momento, talvez um remake, quem sabe. Conectar ao Home, então, acredito que mesmo que esses jogos chegassem ao Nintendo Switch Online, dificilmente eles teriam o port para se conectar com o Home e enviar os Pokémons para o Home. Duvido muito. Então foi aí que eu tive a maldita e brilhante ideia. Vou manipular o RNG em um dos jogos mais complicados de conseguir Shiny em Pokémon. Eu estou falando de Pokémon Colosseum. Esse é um dos jogos mais bizarros para se conseguir um Shiny. E não só isso, lá você consegue o Shiny Shadow Pokémon. Pokémon Colosseum foi lançado no Japão no dia 14 de novembro de 2003. Na América do Norte, em 22 de março de 2004. Ao contrário dos jogos Pokémon tradicionais, em Colosseum, os jogadores assumem um papel de um ex-membro da equipe Cypher, uma organização criminosa que rouba Pokémons de treinadores. O protagonista possui um dispositivo chamado Snag Machine, que permite capturar Pokémons Shadow, criaturas corrompidas pela equipe Cypher. O jogador deve purificar esses Pokémons das trevas e impedir que os planos nefastos da equipe Cypher sejam concluídos, enquanto ele viaja pela região de Orre. Em Colosseum, é o único jogo em que os Shadow Pokémon, ou Pokémon Sombra, podem ser Shiny. Então, dessa forma, quando você purifica um Pokémon desse, você ganha uma fita que estará presente para todo sempre no seu Pokémon. A National Rainbow, que é bem legal. Inclusive, quando você invoca esse Pokémon com essa fita nos jogos mais atuais, ele vem com o título de triunfante nas batalhas. É sensacional. Apenas Pokémons que vieram de Colosseum ou XD e, consequentemente, eram Shadow, podem ter essa fita. Então pensei em pegar todos os Shinies Shadow e levar para o Home o mais rápido possível e eternizá-los na minha conta para todo sempre. Aqui você vai achar que tudo isso é uma loucura e simplesmente dizer, bom, é melhor você fazer isso usando algum programa hack para criar todos esses Pokémon de uma vez e dar essa fita para eles, não é mesmo? Eu poderia fazer isso, claro, mas eu não quero. Eu queria a experiência de capturar eles pelo frame certo, fazendo RNG. Até porque é importante você distanciar a manipulação de RNG da ideia de criar ou gerar um Pokémon, como no PKHex. Voltando ao assunto, decidi que capturaria todos os Shadow Shinies Pokémon. Mas, quando eu fui ver como funcionava a manipulação de RNG nesse jogo, eu me decepcionei bastante. Ao contrário dos outros jogos de Pokémon, o RNG costuma ser bem fácil para encontrar Pokémon Shinies. Veja, por exemplo, em Pokémon Emerald, você consegue passar cada frame um por um. Então, é muito fácil você chegar no frame que você precisa para pegar o Shiny. Não tem problema nenhum, é simples, é um por um. Porém, em Pokémon Colosseum, bom, as coisas não são bem assim. Você pode perceber que, mesmo que eu pause o jogo e passe um frame de cada vez, bom, ele sempre vai saltar vários frames lá na frente. É como se aquele exemplo do livro que eu acabei de dar fosse basicamente várias páginas rasgadas no livro, onde elas estão enfiadas em algumas outras páginas.
como se tivesse tudo bagunçado. Então, procurar o Shiny aqui é muito mais complexo, mesmo com uma ferramenta que te mostra em qual frame você está. Além disso, uma coisa complicada em Pokémon Colosseum para você conseguir seu Shiny, principalmente se você vai fazer no console, por exemplo, é que ele inicialmente não aparece com Sprite Shiny quando você passa a batalhar com ele. Por quê? Porque ele é de um outro treinador, no caso o NPC, que possui uma Trainer ID e uma Secret ID diferente da sua. Então, quando você capturar ele, será feita a conversão de treinadores e aí sim o PID dele vai dar match com o seu Secret ID e Trainer ID e, consequentemente, ele vai se tornar Shiny. É estranho, mas é por isso que, quando a gente batalha com ele, a gente não descobre, a gente só descobre quando captura. No emulador, com algumas ferramentas que você acaba aplicando para poder ver os status do Pokémon que você está batalhando, já é possível saber se ele é Shiny antes mesmo de capturar, o que acaba se tornando uma grande facilidade. Então aqui eu acho que resume muito bem o que é o RNG Manipulation. A gente usa uma ferramenta que vai nos mostrar qual PID do Pokémon casa com o nosso Trainer ID e Secret ID, e essa ferramenta vai dizer aonde ele está. Vamos colocar o exemplo do livro de novo. Em que página ele está? Nós vamos até essa página, fazemos algumas calibrações e procuramos por aquele número específico que é o PID do Pokémon. E, consequentemente, a gente captura ele e ele será convertido em Shiny, porque nesse caso, no Colosseum, a gente está capturando um Pokémon de um outro treinador. Nos outros jogos, é simplesmente ir até aonde aquele valor está, no frame que aquele valor se encontra. Então, se torna um grande jogo de paciência, e fazer no console é uma modalidade que poucos se atreveram a fazer, e seria quase impossível em pouco tempo completar essa tarefa. Recentemente descobri que um cara fez essa façanha pelo console, e capturou todos os Shiny Shadows pelo console. E bom, eu só preciso dizer que isso é um feito pra lá de extraordinário. Mesmo eu fazendo lives e lives de 10, 17 horas procurando Shinies, manipulando RNG no Colosseum, eu precisei de 10 dias mais ou menos para capturar todos os Pokémon Shinies por lá. E lembre-se, foram longas jornadas de lives de 10 a 17 horas. E usando o emulador, com Save State, por exemplo, que facilita muito o trabalho. Todos os Shinies foram capturados, e com Natures que eu queria e status também. Acho que o Pokémon mais fechadinho que eu peguei nessa jornada foi o Suicune. Pois é, ele tem 5 IVs perfeitos, no caso 31, em todos os seus status, menos no ataque. O ataque tem uma quantidade bem baixa aí de pontos em IV de ataque. Ele é Modest e está preparadíssimo para começar a ser enviado para as próximas gerações dos jogos. Inclusive eu quero ver se eu consigo pegar todas as fitas com os cães lendários que eu capturei aqui. Bom, talvez nem todos sejam cães, não é mesmo? Vamos dizer as bestas lendárias. Como ele ainda não foi purificado, então ele não ganhou a fita de purificação e também ainda não está registrado como meu, né? Porque ele era de um treinador que era um NPC, então ele precisa passar pela purificação para aí sim se tornar meu. Confesso que depois de pensar um pouquinho, eu acho que eu deveria ter capturado todos esses Pokémons na Premier Ball, mas deixa para uma outra oportunidade, uma outra hora. Preciso também dizer para vocês, antes que eu me esqueça, que entre esses Shinies existe uma certa tier entre os mais fáceis de encontrar e os mais difíceis. Porque, como eu falei para vocês, tem frames muito quebrados em muitos mapas, mas tem frames que é muito semelhante ao que acontece em Emerald, onde você consegue pular um por um, fazendo assim ser bem fácil de conseguir. Os mais difíceis, entre todos esses que vocês estão vendo, sem dúvida é o Yama, o Raikou e o último starter de Johto que você decidir pegar. Ele vai ficar em base, obviamente, da sua primeira escolha. No meu caso, como eu escolhi primeiro o Bayleaf, o segundo starter acabou sendo o Quilava, que foi bem facinho. Porém, o Croconaw estava no mesmo nível do Raikou, porque
você pegava ele no mesmo mapa do Raikou, onde possui muitos frames quebrados, o que a gente chama, inclusive, esses mapas de mapas com muito ruído, aonde é muito louco a quebra de frames, deixando tudo ser muito complicado de se capturar, na verdade, de conseguir chegar até o frame necessário. Foi realmente interessante cada passagem aqui. Alguns Pokémon têm alguns outros planos, como por exemplo o Quilava. O Quilava basicamente vai ser um dos mais velhos starters, vamos dizer assim, antigos starters, que eu vou poder pegar todas as fitas e inclusive mandar ele para Hisui para evoluir por lá, saca só. Também é uma ideia bem legal. Tô pensando em capturar talvez mais uma leva de starters de Johto para um futuro e pegar as fitas com eles, entre outras coisas. Tem vários Pokémon interessantes aqui. Não só isso, na verdade, a minha jornada ela não terminou por aqui. Porque, bom, ainda tem 3 Shadow Pokémon que eu preciso pegar. E eles estão na versão japonesa de Colosseum. E em breve eu devo estar indo lá buscar eles. O que é interessante porque esses 3 possuem 0 IV em todos os seus estados. Então, acaba sendo bem interessante, né? É o Scizor, a Marip e o Togepi. Então, bom, vamos ver. E eu espero acompanhar essa jornada, estar acompanhado nessa jornada com vocês. Foi uma tremenda experiência. E eu acredito que no console deve ser mais fantástico ainda. O cara que eu citei aqui no vídeo, ele demorou 1 ano para conseguir pegar todos. Imagina só como não foi frustrante para ele, ainda mais com esses frames desse jogo que são todos quebrados. Então, fazer pelo BIP é algo bizarro só de imaginar. Mas, ainda assim, vale a experiência. E se você tiver interesse, se vocês tiverem interesse, dependendo do interesse de vocês, prometo que eu posso fazer alguns guias para vocês tentarem pegar alguns e levarem para, enfim, o futuro, né? Levarem para jogos futuros. E quem sabe até mesmo alguém que queira pegar todos. É realmente algo muito bacana de fazer. Ah, e eu falei para vocês que não só eu fiz o RNG para pegar todos os Shines, mas eu também fiz o do meu ID. O meu ID é 1990, o ano que eu nasci. E eu queria que todos os Pokémon que eu pegasse aqui tivessem esse ID correspondente, assim, enfim, eternizado neles. E eu vou fazer isso com todos os Pokémon daqui pra frente. Então, assim, eu tô bem orgulhoso mesmo desse feito. Eu vou deixar agora alguns highlights de alguns que eu peguei. E, bom, o VOD, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir hospedar no meu canal de lives. Porque são lives gigantescas. Tem muitas lives. Mas, ainda assim, queria deixar isso documentado por aqui. E em breve estarei fazendo outros vídeos sobre fitas e outras coisas que eu estou me envolvendo com a terceira geração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim, esse foi um marco muito bacana de ter feito em 2023. Tô bem orgulhoso. Se você quiser continuar me acompanhando nessas jornadas, você pode me seguir lá no roxinho, /canal do Camaleão. Me segue lá. Não só isso, a gente já tem um tutorial, uma aulinha de RNG para Emerald. Eu acho que o Emerald é o jogo, assim, para iniciar RNG. E tá explicado tudo no nosso Telegram. Ele é bem humilde, mas tá com os vídeos, com as aulinhas para você entender cada coisa. Tá bem legal. Então, passa aí também. Link na descrição do vídeo. No mais, é isso. Um forte abraço para vocês. E essa foi a minha jornada do 8 ao 80 com a terceira geração e principalmente com o Pokémon Colosseum. Espero que eu tenha inspirado talvez alguém para fazer algo semelhante. Forte abraço. Fui. Peguei, tava no 56. Fala. Eu saí andando. Parte né? Olha, peguei.
Ah, tá, amo. Tá aqui. Ha! Falei. Ai, por favor. É meu Shine. Ai, peguei. Ah! Meu Deus, eu não acredito que eu consegui isso. Isso é absurdo. Muito rápido de novo. Pegamos. 488. Achei. Ha! Ha! Nossa. Ah! Meu Deus. Meu Deus do céu.